Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com inspiração das piadas de última hora do Dr. Luiz Pereira Lima, nosso representante do extremo direito. Ele diz que não é direita, ele é direito. Então, extremo direito. Claro. Ele é um cara extremo direito. Então, é uma nova definição para ele, qualificação. Mas é o extremo direito mais moderado aí que eu... Hein? Tá das nossas O quê? vantagens. O quê? Não. Perto da... Doutor Eduardo Lima Veiga. Como é que estamos? O prazer é todo meu. Oh, satisfação. É meu. Meu amigo, eu estava montando a bancada da bala para quinta-feira aqui, com Bernardi, com Zuco. Calma, Mas eles são da eu bancada? vou pensar se tu vai ter na bancada da bala. Eles Claro são da que bancada da bala? Não sabia. Pô, nós somos os dois. Assim, eu O senhor não é? Não me acho O da senhor vai para bancada os da Estados bala. Unidos só visitar loja de armamento e Não, eu gosto. vai para stand de Eu gosto tiro. de arma, mas não me acho da bancada da bala. Assim, não. Mas não tem me acho. cara. Não. Tá desperdiçando uma rica Tá rica cara. bancada da bala. Não é, doutor Eduardo? Muito Claro que é bem. brincadeira. O Ótimo. doutor Eduardo é um homem da justiça, procurador, foi procurador-geral, não pode ser da bancada da bala, né? Ele é pela justiça, o outro é pelo direito, é tudo assim, né, doutor Tiago Simon? É isso aí. Nosso deputado. Muito bem. Agora tranquilo, de sangue doce, Puxa reeleito, vida, né? Tivemos uma... Mais realmente branqueou o tupete. uma eleição... Tá branqueando. Sim. Muito trabalho, né, Pois é. Paulo? Mas uma eleição muito, realmente eletrizante, né, a nível nacional, a nível estadual. Foi um momento, assim, de grande aprofundamento democrático, né, afora todas as discussões, divergências, radicalizações. Eu tive uma experiência realmente, assim, não apenas eleitoral, mas de vida, né, de interação com os mais diferentes segmentos da sociedade, com o pensamento, né? E realmente, assim, foi muito feliz. Que gesto o senhor faria representando esta eleição? Como? Que gesto o senhor faria representando essa eleição? Eu acho que o gesto... Gesto positivo? Eu acho que o gesto é o gesto da convergência. O gesto Bolsonaro? Não, acho que aquilo ali é um simbolismo que não retrata o novo momento que o Brasil vai entrar. Né? Que o Rio Grande do Sul, o Brasil, a consciência, o Melo está aqui comigo, né? Nosso colega, e tu sinalizava bem a expressão de satisfação com a eleição do nosso querido Sebastião, né? Vice-prefeito, um grande quadro aí do nosso partido, vice-presidente do MDB. Mas, assim, o sentimento que brota nesse momento no Rio Grande e no Brasil é um sentimento de convergência, né? Um sentimento aqui no nosso estado, a gente sente de maneira muito nítida um processo de confluência das forças políticas em torno do interesse. E agora vai ficar muito bem, né? Porque o Rio de Janeiro era o estado que estava melhor aquinhoado no Brasil, em termos de situação financeira, um estado absolutamente realizado. Aí nós vamos trazer uma pessoa que veio da fazenda carioca, né? Quer dizer, eu acho que o rumo está certo, né? Poderia menos ser paulista, né? Bom, mas tudo bem. Luiz Tadeu Piva. Olha, Luiz Tadeu Piva, o meu orgulho se renova, o meu carinho, vamos dizer, o deslocamento até Tramandaí para presenciar o circuito nacional do Sesc Triathlon, para mim é uma alegria. Eu faço isso com prazer. Muito embora eu tenha saído da Freeway, tanto na ida como na volta, desiludido com tudo que eu vi. E não desiludido, apavorado com o que eu vi, que depois eu relato, até porque a gente tem que falar das coisas boas do Sesc Triathlon, com mais de 400 atletas. Não da parte rodoviária. Mais de 400 atletas. Realmente nós concluímos esse final de semana, né, com a parceria com a Rede Pampa, o Circuito Nacional de Triatlon. Foram 7 provas no Brasil, Manaus, Belém do Pará, Salvador, Caiobá, e tivemos então a finalíssima lá em Tramandaí, com esses 400 atletas, também na modalidade de revezamento e duatlon, né, Paulo? E é uma competição que está consagrada no meio
do trade de triatlon, né? Inclusive o superintendente lá do Paraná. De esportes do Paraná veio para assistir aqui. Ele que foi o criador lá, mas ele veio para se aperfeiçoar aqui. Ele disse, eu vim para aprender aqui, ele me disse. Caiobá foi a primeira prova que o Sesc realizou, isso já faz 20 anos. E realmente eles vieram para cá porque nós introduzimos há 4 anos atrás a questão do duatlon e do revezamento, que ainda não tinha na prova do Paraná. Né? Então, realmente foi uma satisfação, um excelente público presente, né? A Tramandaí é profícua nesse sentido. E a gente tem E o dia iluminado, um sábado terrível, e o dia iluminado. E a gente tem toda a transição na frente da prefeitura, na frente do ginásio, então é uma prova muito particular nesse meio, porque o público fica perto do coração da prova, que é onde chega a natação, onde faz a transição para o ciclismo, onde faz a transição para a corrida, então tu fica vendo a prova. Vou deixar o Luiz Pereira Lima cansado. São 750 metros de natação, 25 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. O que tu achas disso? Dá para fazer de alto isso? Quem? De automóvel? Não dá pra fazer nem de carro, nem Só faltou de automóvel. Ele tem a expressão de alto é bem antiga, né? Agora só faltou de automóvel, né? Mas um espetáculo. Parabéns. A tua equipe é espetacular. Que equipe vocês conseguiram montar lá, viu? Muito obrigado. Obrigado e obrigado pela parceria e pelo público, principalmente, né? Porque eu acho que isso só tem sentido tu fazer essas competições no momento que tu envolve. E marcando novamente a abertura do veraneio, né? Está no calendário de Tramandaí, do Litoral Norte, essa prova, como marcando... O da Pampa também, a abertura da nossa cobertura do verão. Né? Exatamente. Que depois temos mais coisas para falar ao longo Juntos, vamos ter muito lazer. O Eduardo é o frequentador da massagem ali no Sesc. Lá em Atlântida? Sim, sempre. Sim. Ele é um... Antes de participar do programa do Paulo Sérgio, eu passo para fazer a massagem. E dele bate tanto em mim na saída que eu aproveito e faço outra massagem na saída. Bato nele. Pelo contrário, é o cara que eu mais trato bem é ele. Mais massageia. Claro que encate. O homem é forte, procurador de justiça. Eu brinco com ele que é o meu eterno procurador-geral, né? Então não é fácil. Mas Luiz Pereira Lima, não vou passar para ti ainda, porque nós temos aí o Sebastião Melo, que eu disse que é uma das pessoas que mais me emocionou por ter sido eleito, né? Por razões óbvias, né? Também. Eu acho que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cometeu uma injustiça contigo e o Rio Grande do Sul conseguiu recuperar, né, o mal causado. Né? Então tá de parabéns, viu, Sebastião Melo? Tu sabe que eu digo isso de coração. Eu sei, Paulo. Bom, primeiro, sempre muito bom estar aqui no teu programa. Nada contra o Marquesão, daqui a pouco ele vai achar, já acha que eu sou o algoz dele, vai achar que eu sou o algoz dele, não sou. Fala bem dele. Tem? Bom, primeiro eu acho o seguinte, o Brasil tem jeito, o Rio Grande também, só não dá para dar tempo, né? E penso que os males da democracia é só com mais democracia. Eu acho que o estágio que vive o Brasil, cabe governo de qualquer jeito. Nós já tivemos governos populistas, governos sem ser eleito, governos eleitos. O que não dá mais para ter nesse país... Qual é o governo que não foi eleito? Os da ditadura. Que ditadura, rapaz? Todos foram eleitos. Os generais escolheram. Todos foram eleitos. O Congresso Nacional declarou a vacância do cargo, elegeu o Castelo Branco. Como os americanos, quem é que elege o presidente americano? Não. São os convencionais. São os convencionais. Mas então é indireta. A eleição americana é indireta. Não vai me ofender os milicos aqui. Não foram eleitos pelo Agora não. Nós voltamos ao poder. Nós tivemos governos de exceção nesse país. Não teve governo de exceção. Não estou nem discutindo a qualidade dos governos. Mas eu penso que os males da democracia só mais democracia. E eu penso o seguinte, terminou a eleição. Eu acho que cabe agora, tanto o governador que foi eleito, quanto o presidente da República, e nós, parlamentares, aqui tem 2, eu acho que nós temos que parar com essa coisa, o seguinte, o que é bom para o Rio Grande, nós temos que estar juntos. Eu chego lá com esse espírito para somar uma bancada que tem mais 7 deputados, quero o Estado mais enxuto, que as corporações não avancem mais, que pelo menos parem por aí, tá? Que não tenha aumento diferenciado dos poderes. Eu acho que isso é uma coisa. Mas isso não tem como construir. Pode ter, Paulo Sérgio, mas não com o meu voto. Não.
Pode ter, mas não com o meu voto. Já vem aumento de cascata de lá. Pode ter, mas não com o meu voto. Com aumento de cascata de lá. Segundo, não tem como reagir, nem reagir. Eu penso que tem uma emenda... O povo perdeu o voto, perdeu uma emenda constitucional que nessa legislatura acabou não logrando êxito, que eu acho que ela merece ser discutida, por exemplo, a questão do duodécimos para os poderes. Eu penso que quando você tem uma arrecadação maior, tu divide mais. Quando tu tem menor, tu divide menos. Então, eu acho que tem muitos temas importantes dessa legislatura. Vai ter uma solução fácil, jogar o orçamento lá embaixo e dar um duodécimo baixo. De certa forma, o orçamento é jogado assim. Doutor Eduardo, daqui a pouco... De certa forma, é jogado assim. Com a caneca aqui da... De certa forma, é jogado assim. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o parlamento não pode colocar nessa... dizer, ó, é o governador que resolve. Não, o governador propõe. Mas as decisões para avançar nos temas importantes do Rio Grande do Sul... Mas olha aqui, vamos nessa questão do aumento aí do judiciário e correlatos, né? Porque vai toda a cadeia judicializada no Brasil, né? Porque aí entra desde procuradores de municípios, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Tribunal de Contas, todas as carreiras jurídicas recebem o efeito cascata, né? Que vem lá do Supremo. Todos recebem. Mas E quem sancionou isso é Michel Temer, do seu partido, E que eu não o reconheço como um bom presidente do Brasil. Ah, bom. Aliás, eu não votei nele porque eu não votei na Dilma. Quem votou nele foi o PT, eu não votei nele. E nunca votaria nele para presidente, porque antes do meu partido é o meu país e o meu estado. Ele votaria nele. Ele está feliz da vida. Agora, ele foi para o Parcão para defender a posse do Temer. Não, a queda da Dilma e a posse do Temer. A queda da Dilma. Eu dizia aqui, para derrubar a Dilma tem um poste. Isso! Tu dizia aqui. Que coisa maravilhosa. Aí deu o poste que deu. A queda da Dilma foi a razão pela qual o Bolsonaro foi eleito presidente. Sim, deu o poste que deu. Prestem atenção. Foi lá que começou. Agora tivemos que pagar o Temer para terminar o mandato, que foi eleito pelo PT. Foi uma consequência. São custos. São custos. E aí tu aceita os custos, mesmo que seja um custo também corrompido. Não, o custo foi alto, mas o resultado foi bom. O resultado não foi bom? Não sei do que está dizendo. Ué, Bolsonaro não está eleito presidente da República? Bom, é tu que está dizendo. Eu e mais 57 milhões e meio de pessoas. Posições. Eu e mais 57 milhões e meio de pessoas. Respeito a tua posição. Ué. E quantos milhões de pessoas não votaram no Bolsonaro? 45 milhões. Ah, é? É. E os votos brancos nulos? Não. E as abstenções? Isso sempre houve. Qual foi o volume? O senhor está lembrando? Não, se a gente fizer essa conta, ninguém se elege. Não, mas eu estou dizendo, não é a maioria do povo brasileiro. É a maioria daqueles que votaram para presidente da República. Eu continuo inconformado, quer com a Dilma, porque se ela, e é verdade, se ela foi mesmo um governo corrupto, e foi, sim, o Temer não podia ter resistido até o fim do mandato, pela mesma razão. Pela mesma razão. Aí é outra não podia coisa, ter resistido até o fim do mandato. Então, as forças que se mobilizaram para tirar a Dilma deveriam ter se mobilizado para tirar o Temer. Tem Parcão também. Doa a quem doer. Sim, só que havia um problema emocional então, de ódio. Eu não... O problema era ódio. Não, tá bem. Então, ódio a um fruto público. Tá bem. De um poder, Mas aí tu tem um corrupto preferido? Eu não tenho corrupto. Não, mas tu optou por um corrupto para derrubar o outro corrupto? Não. O custo... Isso que eu não consigo entender. Foi admitir o Temer como vice-presidente, que era o vice-presidente da República, do PT. Do PT como do Sebastião. Eu estou tranquilo porque eu não votei. Eu jamais pensaria em ter votado no PT. E agora eu estou impressionado, vou fazer uma digressão aqui, a mídia forte, dizendo que Bolsonaro coloca mais um general no seu ministério, etc. Mas pera um pouquinho, eu não vi a mídia dizer assim: mais um ladrão, mais um corrupto, mais um sindicalista, mais um semi-alfabetizado no ministério. Toda razão. Mas por que ela não colocava isso antes? Quem?
Mas sempre colocou. Não, assim não. A mídia foi que mais denunciou as mais corrupções. sindicalista. Não. Para, não diga isso. Dizendo de maneira pejorativa. Isso, não diga isso. Pejorativa. Que não diga isso. A mídia, o capitão reformado. brasileira é Por que não chama de absolutamente deputado independente. federal? É absolutamente independente. O capitão reformado. Não. Por que não chama do que ele é? Deputado federal. Bom, isso é um que outro loucaço que fez isso. Não. É bem assim. Não é assim, não. Não, o que está Mas eu escrito. queria, mas Paulo, só para comentar, Claro, perfeito. eu acho que realmente a queda da Dilma foi um momento de ruptura institucional no Brasil fundamental para legitimar a democracia e o poder da sociedade civil. Foi um momento histórico de protagonismo da nossa sociedade, do povo brasileiro, que verdadeiramente foi às ruas. Não interessa quem Não assume. Não, claro que não. Ali então o Brasil viveu naquele momento um estelionato eleitoral por parte da presidente, que literalmente cometeu um engodo. Ninguém Logo discorda. em 2015, nós tivemos uma explosão de Ninguém recessão discorda. Quem econômica, era desemprego. a chapa? Não. Quem era a chapa? Não, mas isso... Quem era a chapa? Não, Dilma e Temer. Dilma e Temer, eu Temer, também tá não bom. votei no Temer eu vou concluir dizendo o seguinte, quando o Temer foi flagrado naquela situação absolutamente insustentável, eu concordo contigo e com a análise aqui da mesa, era absolutamente impossível num país decente, não é, ele não renunciar ou ele permanecer, aquela denúncia não ser aprovada e ele ter que sair do governo, não é? Eu posso dizer com tranquilidade que aqui no Rio Grande do Sul eu fui o único deputado do MDB que pediu oficialmente a renúncia do Temer. Teve gente aqui na mesa que achou que era uma ação. Mas, Paulo Sérgio, eu só queria pegar um gancho aqui e dizer o seguinte, se é verdade que do fortalecimento das instituições, mas mostra que o presidencialismo brasileiro é um sistema falido. Não pode, em 30 anos, empichar 2 presidentes. Isso está tudo errado. Isso para a economia do país, para a vida do país, é uma tragédia. Está caindo de maduro o parlamentarismo. Nós caindo de maduro o tivemos parlamentarismo. um presidente Collor, que foi eleito o primeiro presidente após os governos da ditadura, aliás, um governo populista, mentiroso, tudo que pode ser, que caiu logo em seguida. O Itamar assumiu, até fez um governo de coalizão, decente, correto. Foi o melhor presidente que nós tivemos. E agora, depois vem uma presidenta. Tivemos um Fernando Henrique que aprovou uma eleição para ele mesmo no meio do caminho, comprada. E eu quero dizer o seguinte, acho que o Brasil, não de forma oportunista, porque quando o parlamentarismo surgiu, Eduardo, no Brasil, foi de forma oportunista, entendeu? Mas eu acho que nós estamos no direito. 2 coisas eu lançaria aqui para o debate. Voto facultativo, acho que está na hora do Brasil experimentar. Quem não se conscientiza para votar, eu acho que não deve votar mais nesse país. Voto errado. E o segundo é você mudar esse sistema de governo, que é um sistema que ele substitui a política de forma mais leve. Não deu lá o primeiro-ministro? Cai, faz ou no Congresso... O Luiz Pereira Lima está pensando o seguinte, agora que nós... Ele já se intitula militar. Agora que nós, militares, chegamos ao poder, vocês estão querendo passar para o parlamentarismo. Ele está pensando nisso. Tu que estás colocando... Não é assim. Eu Estou interpretando. O que eu acho que devia Eu estou mudar no procurando país entrar na tua é mente. o poder do STF. O poder do STF olha, parece uma coisa inalcançável. Nós, em primeiro lugar, não fizemos impeachment aqui, né? Não fizemos isso. Não foi impeachment que houve com a Dilma. Foi impeachment Foi parcial. golpe, então? Não, impeachment parcial. Um arranjo. Um arranjo. Um arranjo. Do Calheiros Liderado ali do com... Calheiros com o Lewandowski. Como? Tá? O quê? O que ele fez foi o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que ele disse. As palavras são dele, não são minhas. Não há palavras vagas na Constituição. Não devemos flexibilizar a Carta Magna. O que ele fez? Ele flexibilizou a Carta Magna, fazendo impeachment parcial. E quem empichou a Dilma, quem foi? Foi o povo em Minas Gerais. Verdade. O povo disse, você deu a oportunidade, mas nós, povo, não daremos. Apesar da mídia ter dito 5, 6 dias antes que ela era líder da pesquisa e ia ganhar.
Não foi a mídia. Instituto de pesquisa, viu como tu te engana? Mas é a mesma coisa. Não, mas tudo é a imprensa Não, mas culpada. a imprensa devia ter dito. Pô, para A aí. mentira do Instituto. Mas não. Aliás, só deu pesquisa de 2 dos institutos, né? Ué, Mas tem mais? Lima, não, tem mais. Tem eu, mais. aliás, Tem mais quais? aliás, vou dizer o seguinte, né? Fala tanto em CPI, né? A melhor CPI desse país era contra o Ibope, viu? Porque esse Ibope tem sido um instituto que tem, em todas as eleições, prestado um desserviço ao país. Eu sei que o eleitor... Para prefeito em Porto Alegre, o Ibope acertou, não me lembro, ou errou? Não, o Ibope Porto Alegre dava ao Marquesan com 14%, 15%, ele chegou com 29% ou com 26% no primeiro turno. E dava o senhor na frente. Não, isso no primeiro turno. Dava o Raul Ponte em segundo lugar. Mas das 27 capitais lá atrás, em 17 ele errou. Mas veja a eleição do Reis aqui no Rio Grande do Sul. A eleição do Reis aqui no Rio Grande do Sul. Não, O Fogaça liderou as a eleição pesquisas. do Lazier contra o Olívio Dutra. Então, as coisas mudaram. Aliás, país democrático como a França, que tem um histórico de democracia, nos últimos 30 dias não tem pesquisa na França. Vamos ouvir aqui o nosso jurista, doutor Sobre? Veiga. Sobre as questões que nós estamos debatendo. Olha, não. O senhor condenaria os institutos de pesquisa? O senhor a favor do parlamentarismo? Assim, ó, os institutos O senhor de a pesquisa, favor do voto então, vamos lá. facultativo? São Sou as questões que estão na mesa. completamente a favor do parlamentarismo. Votei a favor do parlamentarismo lá em 93, quando foi feito o plebiscito, e lamento profundamente porque um dos grandes causadores da não aprovação ou da rejeição do parlamentarismo foi Leonel Brizola, que tinha um projeto pessoal de ser presidente da República. Não fosse naquela oportunidade a grande oposição do Leonel Brizola ao parlamentarismo, nós talvez tivéssemos alguma chance. Não tivemos chance ali, Eu pensei que era porque o mesmo, Leonel Brizola tinha um verdade. projeto pessoal de ser presidente da República. Mas o Lula E também. começou... Não, também, todos. Quer dizer, assim, essa coisa caudilhesca tem porque o parlamentarismo ele deixa de ser personalista. Né? O sujeito que é personalista, ele se projeta como presidente, que assim, o parlamentarismo não tem isso. Por isso eu acho difícil também que a gente consiga aprovar o parlamentarismo aqui. A gente ainda continua projetando um salvador da pátria. Alguém que O vá... povo gosta de Salvador da Pátria. de alguma forma isso. Eu não condenaria os institutos de pesquisa porque eles prestam um serviço. Quer dizer, eles são acreditáveis E ou finalmente desacreditáveis. nós elegemos o Messias. São acreditáveis ou desacreditáveis, como qualquer prestador de serviço. Então eu não acho. Acho sim que eles manipulam a eleição de alguma forma. O TRE tem que disciplinar isso de alguma forma. E sim, acho que nós estamos maduros o suficiente para tentar o voto facultativo. Mas temos que parar também com essa demagogia de dizer, tantos não votaram, tantos brancos, tantos nulos. O branco e o nulo tu não pode fazer. O nosso coordenador aqui estava dizendo Porque que Eu pensei evidentemente que o programa era liberal. Eu pensei que cada um podia externar a posição. Agora claro. tem que ser condenado? Não, condenado não. Nós Não, estamos quando voto se é diz a facultativo, maioria não se do pode fazer povo brasileiro, não é. Tá aqui, olha, você sabe que Dos que eu votaram, defendo o Verde Oliva. faltou dar. Dos que votaram para presidente da República, ele recebeu a maioria. Mas não é a maioria do povo brasileiro. Não é sequer a maioria dos eleitores brasileiros. Não, dos que tiveram interesse É em votar. igual o teu amigo Trump lá, que tu é fã dele, que não ganhou a eleição popular. Ele perdeu a eleição popular. 2 Ele milhões perdeu. de votos a menos para a Hillary. Perdeu. Hillary fez 2 Ganhou na milhões eleição de votos a mais. indireta. Ganhou na eleição indireta. O que, aliás, se me permite, essa é a fórmula Nixon. Desde a vez que o Nixon ganhou a eleição, ele investiu nos estados do sul dos Estados Unidos, fazendo o cálculo de delegados. Todos os presidentes que vêm ganhando, vêm fazendo mais delegados e menos votos, salvo raríssimas exceções. O Ronald Reagan fez mais votos. Então, essa a fórmula Nixon, ele perdeu da primeira vez pro JFK, pro Kennedy, e quando ele vai concorrer pela segunda vez, no fim dos anos 60, ele usa essa técnica que foi usada depois dele por vários presidentes E o americanos. Trump agora fez a mesma coisa. Mesma coisa. O senhor ia falar. Paulo, assim, eu queria só aprofundar um pouquinho esse debate sobre o papel dos institutos. Tá? Me parece incontestável que numa democracia de massas como a do Brasil, o papel dos institutos, enquanto uma ferramenta metodológica e científica, é muito importante para a gente aferir o potencial político, eleitoral de todas as... E somos liberais, eu acho que somos a favor disso. Né? E as próprias qualitativas, elas têm avançado muito no sentido de compreender de maneira mais elaborada
o pensamento, não é? E ter uma compreensão da própria sociedade, da expectativa do eleitor no processo eleitoral. Agora, também é um fato que os institutos têm se tornado um espaço de compra e venda de pesquisas no Brasil. Existem muitos delatores na própria Lava Jato, o executivo... Mas por que não se faz da a CPI? JBS? Por que não se faz a CPI no parlamento? Esse é um outro assunto. Eu só queria fazer a análise. CPI claro, pesquisa. se fosse fazer CPI para tudo que tem de sacanagem no agora Brasil, tem essa ia faltar gravidade deputado. que o senhor está dizendo, tem que ter uma CPI. Não, isso é veja muito bem, grave o que o senhor está dizendo. Sei. Estão vendendo pesquisa? Não, eu só estou comentando que na Lava Jato, delatores contam detalhes de como eram feitas as operações de compra de pesquisas. Então, assim, é um fato que no Brasil, que infelizmente a corrupção se tornou sistêmica, endêmica, né? Ela se proliferou por tudo, que era uma coisa que não é difícil de acreditar que alguém vai dar 500 mil, 200 mil, 300 mil, vai comprar uma pesquisa, entendeu? Porque as pesquisas exercem um poder de influência. Mas se compra no até processo. fake news. Exatamente. Se compra até fake news. Então, o que o Melo está dizendo aqui me parece muito sensato, e não é só na França, em vários países, em democracias maduras, não é? Existe a regulamentação da veiculação das pesquisas de opinião num determinado prazo antes das eleições, para que elas não exerçam influência até o último dia, como tem acontecido, né? E muitas vezes enganado, né? Até aqui no Rio Grande do Sul teve um caso que demonstrou uma distância de 20 pontos da eleição, um caso aqui do Sartori, não estou entrando no mérito, e abriu a urna, não foi isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que a maneira como a justiça, o judiciário tem tratado esse assunto, como se fosse um mantra absoluto, não é? Linkando essa questão da veiculação, da regulamentação da veiculação das pesquisas com a liberdade de imprensa, como se fosse ferir esse princípio. Não é da liberdade de imprensa, é da liberdade de expressão e de literalmente imprensa. da liberdade. São os dois liberdade de princípios imprensa não, a que têm liberdade de sido imprensa é utilizados. divulgar a pesquisa. Me parece, na minha opinião, como em outros países, isso essa regulamentação é feita de maneira democrática, eu acho que... Mas sem a regulamentação, só quero ver o... Mas não pode tu é a falar favor aqui. do parlamentarismo? Sou. Eu votei no parlamentarismo, por incrível que pareça, quando teve o plebiscito. E... porque tu tá te achando tão novo? Não, porque... por incrível que pareça, eu já votava naquela época. Já votava naquela época. Está nos gozando, né? O Luiz Pedro ali. Mas, realmente, eu acho que votei no parlamentarismo e acho que o Sebastião está certo. Eu acho que já caiu maduro. Então todo mundo é a favor do parlamentarismo, exceção do Luiz Pedro Lima. Facultativo. Eu sou a favor. Ah, tá. Então ótimo. Todo mundo é a favor. Então melhor ainda. Sou a favor. Inclusive tu, Balsas? Eu sou totalmente a favor do parlamentarismo. Totalmente. Sempre fui. Mesmo a gente estando ganho agora. Lembra que tu sempre aqui, nesse mesmo programa, diz assim, não pode falar em candidato. Não pode, na eleição não pode. Na eleição não pode falar. Porque nós somos censurados e eu sou contra a censura. Não, mas tu és contra outro problema. Sim, mas por que o parlamento não muda? Não. Quem cria a legislação é o parlamento. Nós somos aqui censurados antes da eleição para que não haja influência no resultado da eleição. Agora, a pesquisa pode ser divulgada e comentada dos dois institutos, Existem 2 institutos no Brasil. Comentada não, ela pode ser divulgada. Não, e comentada... Comentada só nos canais fechados. Nos canais, nas concessões públicas não pode. Comentada não pode. Concessão não, mas nos 2 canais... Você consulta. Existem 2 institutos de pesquisa. Eu estou sendo irônico, 2 institutos. Datafolha e Ibope. Isso, os outros não existem. Tem mais 400, mas os outros não... Mas quem são os 400? Não, um deles é o Instituto Paraná, que sempre disse que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Sempre. Esse instituto não foi acreditado. Tu nem conhece o Paraná, nem nós conhecemos. O Paraná tá muito longe daqui. A gente viu falar esse ano no Instituto Paraná. Esse ano. Vamos defender o que a gente não conhece? Eu não defendo. Eu defendo o que eu conheço. Termina, então. Não, eu acho que com relação ao tema que estava colocado na mesa, eu acho que... E a questão do voto facultativo? Eu acho que... Penso que já deveríamos ter aplicado no Brasil há muito tempo esse voto facultativo. Todas as democracias do mundo são por voto facultativo. Né? Não há a pessoa que não quer votar está no seu direito de não votar.
Não tem por que se obrigar a pessoa a exercer uma cidadania que ela não quer exercer. Ela tem a opção de usá-la. Usa se quiser. Acho que as pessoas têm o bom senso e têm o discernimento para que isso aconteça. Então, eu acho temos que acabar com no isso. primeiro momento, talvez se isso acontecesse, talvez na primeira, na segunda eleição, haveria uma enorme quantidade de pessoas que não participariam da eleição. Mas eu penso que se esses governos não representassem bons governos, na terceira eleição, todas aquelas pessoas que não votam, olha, tio, Vou votar agora. eu vou votar agora. Agora, o que não dá é para as pessoas, entendeu? Posso trazer vários casos aqui, por exemplo, o último dia da eleição, eu estava na Loma do Pinhão, na Parada 24, fazendo uma última visita, uma menina de 18 anos, um espaço, numa ocupação que tem aí no terreno do DEMAB, ela chegou e disse, olha, se o senhor me der R$40, eu voto no senhor. Só chama sua mãe aqui, por favor. Ela chamou a mãe, o pai e tal, disse, olha, sabe por que o Brasil está assim? Porque esse tipo de coisa. Eu vim aqui divulgar a eleição, tive aqui com vocês 200 vezes, ninguém tem obrigação de votar aqui ninguém. Agora, o que você está fazendo é uma coisa desonesta. Agora, quantas pessoas fazem isso espalhado por aí? Então, acho que essa pessoa não pode votar mais, viu, Paulo? Não deve votar esse tipo de pessoa, porque não acompanhou. Você tem acesso a tudo hoje. Quer dizer, o sujeito bota lá no celular, no seu computador, sabe quem é o fulano, quem é o Beltrano, o que ele fez, o que deixou de fazer. Ou se eu não quero tomar conhecimento disso, não voto. Vou depender de um telefonema de alguém para votar? Mas qual é o risco, assim? A gente, vamos fazer, deixa eu fazer o contraponto. Embora todo mundo tenha sido aqui, tenha sido quase unânime o voto facultativo, vamos fazer o contraponto. O problema todo é a gente enfrentar aí um déficit de legitimidade numa determinada eleição. Porque nós corremos o risco aí de chegar numa eleição qualquer e ter 15% dos aptos a votar tendo votado. E desses 15%, 20%, e aí nós vamos ter um presidente ficou com 8% e o outro com 12% dos votos. Aconteceu isso mais ou menos. Quer dizer, são coisas desse gênero que a gente... E aí tu tem um déficit de legitimidade assustador. Quer dizer, aí nós estamos elegendo deputado com 5% dos votos, 2% dos votos, 1% da massa votante e vamos ter 90% dos possíveis. E aí nós vamos começar a nos questionar aqui. Assim, mas vem cá, mas será que esses candidatos assim não tinham obrigação de motivar o eleitor? Será que é porque o projeto deles é tão desagradável que não motiva o eleitor a votar? Será que não tem aí um déficit de legitimidade? Nós íamos começar todos a nos indagar isso. Então, não é tão simples assim. Não. Que essas democracias que tu elege um delegado e o delegado vai lá votar, é uma coisa diferente, porque, na verdade, tu tem aquele colégio eleitoral nos Estados Unidos que é fixo. Quer dizer, com muito voto ou pouco voto, os caras fazem esse exercício. Ah, não, o cara teve mais voto direto e tal, mas ele conquistou os delegados. E aquela massa de delegados é fixa. São lá 500 e não sei quantos delegados, ou 1.000 delegados, não me lembro. São 512, se não me engano, ou 500 e qualquer coisa, que é para eleger o presidente. É a virada ali. São 1.000 e poucos delegados. Não sei, mas aqueles números é fixo de delegados. Eles estarão ali presentes. Os votos aqueles não mudam. Então aqui nós tem risco nisso, sabe? Tu tem risco de ter gente, em algum momento, que dizer assim, olha, isso aqui não representa ninguém. Acho que o debate é rico. Tem risco. E não quero aqui polemizar, mas eu quero dizer o seguinte, de certa forma, hoje, o eleitor se deu conta que não há nenhum problema não votar. Porque a multa é R$3, né? Eu ia dizer isso aí. Só um pouco de R$3. O Lula acaba sendo E ele só em casos excepcionais vai precisar de pagar aquela multa. Olha, eu vou fazer um concurso público, vou pegar um porte de arma, enfim. Então, em alguns casos excepcionais. Então, as pessoas já deram conta disso nas últimas eleições. Eu vou dar um dado estarrecedor. Na eleição que eu fui candidato a prefeito, 450 mil porto-alegrenses não votou em ninguém. Portanto, quem ganhou a eleição em Porto Alegre não foi nem eu e nem o Marquesano. Parece que é 140 milhões de brasileiros que estão aptos a votar, estavam aptos a votar na eleição passada. Em torno disso, né, Paulo Sérgio? Quer dizer, nós tivemos 57 milhões para o Bolsonaro, 45 para o Haddad, e nós tivemos aí, então, portanto... Você sabe qual é o percentual de brasileiros que não votaram em ninguém. Percentual de votos? De certa forma, nós estamos vivenciando isso no país. Então, eu penso que até pode acontecer isso. Mas eu acho que as campanhas tinham que ser mais criativas. Tinha que mudar esse sistema também, que não ficou provado que televisão não vê mais eleição. Não? Até porque nós temos que falar os nossos parceiros aqui. Apoiar o empreendedorismo
É mais do que apoiar o surgimento de novos negócios, é impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade e o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria funcionando no seu bairro deixa a rua mais movimentada. Um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? E você quer empreender? Quer expandir seus negócios? Pois o Sebrae do Rio Grande do Sul tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você, porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Bela mensagem, tu sabes disso aí, que é absolutamente verdadeira esta posição do Sebrae. O sabor é irresistível, viu? Sabe que eu saí correndo de lá de Tramandaí? Para vir em casa assar uma linguiça, salsichão e chouriço da Castro, com pãozinho que eu comprei lá no Maquiné. Putz, que espetáculo! Qualidade espetacular dos embutidos da Castro, que veio de Pelotas, desde 1960 está aí. Eu até brinco aqui, nós temos de Pelotas a Sanitas, foi fundada em 31, hoje é do grupo Panvel, nós temos o frigorífico Castro e o Biscoito Zezé. Só está faltando leite aqui no programa, o resto tem tudo. Ah, tem o Luizinho Pereira Lima, que é de Pelotas também. Você encontra as linguiças salsichões Castro doce de Pelotas. No Zafra. O quê? É o doce de Pelotas? Não, falta o doce de Pelotas. Mas Não sei se o daqui... é doce. Eu sou doce. Esse é o nosso doce de Pelotas aqui. Bem catadinho, né? O azar que eu fiquei muito nervoso. O azar que o brigadeiro que vem ao programa é carioca, não é de Pelotas, tio. Aliás, eu adoro comer brigadeiro. Esse é carioca, não é de Pelotas. Cremers informa as inscrições. O Cremers informa, as inscrições para o programa Mais Médicos foram prorrogadas para o dia 7 de dezembro de 2018. Pode escrever ainda, viu, Luizinho? Mais médicos para ti. Agora tu vai ter que ir lá para o interior, gravar lá. Não vou ter que ir São mais de 600 vagas disponíveis no Rio Grande do Sul. Para maiores informações, acesse o www.cremers.org.br. Cremers, estado de alerta pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês todos, apaixonados por vinho. Aprecio os melhores Malbecs argentinos, singular Cremianero do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal e os champanhes franceses, é claro. E a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha sempre para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Capital de giro, viu, Tadeu? Capital de giro. Para acelerar sua empresa, a Unicred tem. Financie as mais diferentes opções sem afetar o fluxo de caixa de sua empresa. E conte com as condições diferenciadas. As taxas super atrativas, a partir de 1,49% ao mês. Gostou? Então faça como Luiz Pereira Lima. Fale com seu gerente e aproveite esta oportunidade e prospere com seu negócio com a Unicred. E agora vamos ao nosso, me permita, doutor Luiz Pereira Lima, que eu vou ter que fazer a saudação ao doutor Gilberto Schwartzman, seu presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, nosso titular do Clínicas e do Ernesto Ornelis em Oncologia, sócio fundador do Instituto Oncológico CAP, presidente da Bienal do Mercosul e multifacetado, nosso professor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá. Sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA
PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto. É isso mesmo, doutor Luizinho, não dá moleza para o Paulo Sérgio. Está dizendo aqui o nosso telespectador, o Carlos de São Leopoldo. A população está doente devido a produtos industrializados, produtos que... Agora, produtos químicos na agricultura. Eu estou cheio de produtos químicos no meu corpo. E não é pelo produto agrícola, é pelos remédios que eu tomo. Eu estou embalsamado em vida, tia. Agora... Senão não estaria aí. Então eu estou tomando... Aliás, o problema da Previdência é que as pessoas estão vivendo mais por causa disso aí. Tu acha que eu estou tomando manotóxico? Está dando esse problema todo no Brasil da Previdência por causa do produto químico. Pô, Geraldo, vai tomar banho. Tu achas que eu estou tomando manotóxicos? Não. O remédio é manotóxico? Não. Então agora chama de produtos agrícolas não, tem que fazer o balanço entre o efeito colateral da medicação e o benefício que ela traz. Aliás, toda medicação que não tem efeito colateral não tem efeito terapêutico. Ou seja, é mentira, é um placebo. Necessariamente, qualquer medicação que tenha algum efeito, obrigatoriamente tem que ter efeito colateral. Só faz o balanço, né? Olha aqui. Paulo Sérgio, aqui é o Sérgio Sapucaia. Estou acompanhando o debate e veja bem, com a multa de R$3, alguém vai votar? O Brasil vive de multas. E essa multa de R$3, perto das outras, é molezinha, né? E, olha, 7,4% de votos nulos, 4,6% de votos brancos, percentual 21,13% de abstenções, total 43,3%. Quase metade da população não votou em ninguém. Não, mas está faltando um dado aí. Qual é? 7 e 4 nulos, são 12, 7 qualquer coisa e 4 com 21 não dá 43. Está faltando 33. os... 33, tem razão. Isso aí. Não, mas é altíssimo, né? Não, claro, É altíssimo. sem dúvida nenhuma. Paulo, eu queria só fazer uma complementação. Eu não fiz o cálculo de qual é o percentual do total de votantes que teve o Bolsonaro e o Haddad. Eu não cheguei a ver. Não, porque a gente faz só dos votos válidos. Foi né? 57 a 43. Não, isso dos votos válidos. Assim, dos válidos? Não, eu queria saber do total dos eleitores. O telespectador pode nos mandar aí. Qual é o percentual dos votos relativamente aos eleitores, considerando os eleitores? Queria só fazer uma consideração. Vamos ver qual é mais, se é esse total aqui ou se é o total deles. Eu falei sobre a questão do Instituto, mas sobre essa questão do voto, eu acho que é um debate muito pertinente, né? Eu acho, com todo respeito, acho que a consideração aqui do Dr. Eduardo foi muito relevante sobre, assim, os efeitos reversos que a desobrigatoriedade do voto poderia provocar face à fragilidade da cultura política democrática do nosso país. Se nós olharmos alguns países, como por exemplo a Inglaterra, são 500 anos de democracia ininterrupta. Os Estados Unidos são 250 anos para chegar nesse patamar, não é? Dessa relação de representação, de confiança. Tem gente que confunde monarquia com democracia. Tu pode ter uma monarquia com democracia. Não, sem dúvida. É o parlamentarismo com democracia. Eu estou me referindo ao voto. Sim, claro. E me parece que o grande problema é a incipiência. Mas lá não se vota nem para o monarca e não se vota nem para o primeiro-ministro. Não, claro, o povo não vota. Claro. O que me parece é a incipiência da nossa estrutura sociopolítica e a qualidade da nossa democracia. O que o Melo falou aqui é a pura realidade. E não é só ali na periferia que uma menina quer vender o voto por R$40. Isso está em todos os estratos da sociedade, de maneira muito enraizada, não é? Essa mercantilização do voto. Só que eu queria comentar pela obrigatoriedade. Vamos lá.
Não, só para complementar, eu queria dizer o seguinte, o que vai verdadeiramente mudar o patamar da nossa democracia é a transformação da mentalidade do cidadão, que foi o que começou a acontecer nessa eleição. Essa eleição, realmente, e todo o processo social, não é, de mobilização de milhões de pessoas nas ruas, de conformação de segmentos ideológicos, liberais, conservadores, enfim, a sociedade se organizando. E o que nós vimos nessa eleição foi um voto consciente, não é? Foi participação e mais, um nível de controle social, de fiscalização, a renovação no Congresso Nacional, de 85% do Senado, de muitos desses caciques, não é? Que zombavam da opinião pública, foram despachados. Isso é democracia, entende? Só que esse é um processo de construção, na minha opinião, que ainda, entende? Ainda está em amadurecimento. O voto obrigatório. Qual o grupo de pessoas que querem o voto obrigatório? Identifique esse grupo. É quem aprova a lei para termos voto obrigatório. Quem são? São os parlamentares federais. Mas qual o grupo dos parlamentares federais? Por unanimidade. Não, unanimidade, 513. Que num quadro de rejeição sistêmica da política, não é, de ojeriza a política, o risco de acontecer o que o doutor Eduardo ponderou aqui é um risco real. Que bom. Mas é importante... Não, mas é que a gente... Desculpa, Melo, mas assim, é que a gente vem aqui num processo. O voto originário no Brasil era censitário, masculino e censitário. Quer dizer, o cara tinha que ter uma renda mensal para votar, senão não votava. Então, ele foi se criando no Brasil um processo inclusivo de votação. Quer dizer, a lógica era de vamos incluir toda a população possível no processo político. Então, incluímos todos, quer dizer, todos os brancos, depois todos os negros, depois as mulheres. Então, a lógica foi sempre incluir. Como é que tu inclui? A fórceps. Dizendo que o voto é obrigatório, é a forma de tu incluir. Porque a outra forma, aquela que era nos Estados Unidos, dizendo o eleitor precisa se cadastrar como eleitor, não funcionava lá, né? Porque na década de 60 o cara morria e não conseguia se listar como eleitor nos Estados do Sul. Vamos falar, Alabama, Mississippi, quer dizer, os negros não conseguiam se cadastrar como eleitor. Aqui, então, a lógica foi essa. Deixa eu só concluir. Nós já superamos essa lógica do voto ser obrigatório para ser inclusivo de todos no processo eleitoral? É possível que sim. Olha o que o telespectador está mandando dizer, ó. Votos do Bolsonaro, 39% em cima dos eleitores, 31% Haddad, 33% brancos, nulos e não votantes. Tu vê que o Haddad não foi nem o segundo. Bolsonaro com 39 e 33 não votaram. Quer dizer, somando o Bolsonaro com o Haddad, passa de 50%. A grande vantagem, assim, ó, se me permite, nós já conversamos isso aqui, mas o telespectador precisa introjetar isso. A grande vantagem do parlamentarismo sobre qualquer outro sistema, nenhum é perfeito, mas a grande vantagem do parlamentarismo sobre os outros é que se faz maioria e então se escolhe um governo. A maioria escolhe um governo. Enquanto nós tivermos um governo que precisa ir fazer a maioria, que é o que o Leite está enfrentando agora, foi o que antes o Sartori enfrentou, e é o que o Bolsonaro vai enfrentar agora. Todos enfrentam isso. Tu escolhe um governo e diz assim, ó, agora faz maioria no parlamento para que tu consiga aprovar as tuas políticas de governo. Aí o sujeito se submete a todo tipo de chantagem política. A outra lógica do parlamentarismo é tu elege um parlamento, seja qual for, não interessa, pode ter as forças que tiverem lá. Aí o parlamento senta e diz assim, ó, vamos entre nós aqui formar uma maioria. Esta maioria formada escolhe um governo, dentre eles, e esse governo é que vai governar de acordo com esse projeto feito. É outra lógica completamente diferente. E outros compromissos. Ah, bom, mas essa maioria é efêmera? É. Ela se desfaz? Se desfaz. Se ela se desfaz, o que acontece? Cai o governo. Cai o governo. E de novo... Ótimo. E de novo eles vão sentar e conversar. E se eles não tiverem capacidade de formar outro governo, o que você faz? Eleições gerais. Vamos eleger um parlamento novo, porque esse aqui já não dá mais no couro. É maravilhoso isso. A gente institucionaliza a derrubada do governo. Que coisa menor do que isso? Sem crises. Sem crise. Tu institucionaliza derrubar governo. É maravilhoso Quantos isso. deu o governo? Aliás, a Itália... 440. A Itália não dá um por ano no pós-guerra. 440. A Itália não dá o governo, assim, em média, não dura um ano no pós-guerra. 440 WhatsApps aqui. Infelizmente, tem um provocativo aqui, o Fux, hein? O Fux... Como é que ele botou aqui? O Fux
revogou o auxílio moradia. Que piada é essa de revogar o auxílio moradia? Isso é uma maior piada. Mas que coisa incrível. Pensa que alguém é bobo. Pensa. Não pensa. Pode pensar. E eu não sei se tu deve ter acompanhado que hoje já nasceu um movimento de centenas de juízes do Brasil inteiro dizendo, não, nós queremos a elevação do teto e não acabar com o auxílio. E não acabar. E vão conseguir. E quer dizer o seguinte, isso é uma vergonha nacional. Eu quero uma classe de juízes que ganhe bem, porque ele vai decidir muitas coisas importantes. Mas eu não posso ter um país que eu tenho uma casta que ganha tanto e a maioria não ganha nada. Então, essa questão... E na verdade... Não, o auxílio moradia, o doutor Eduardo sabe que eu sempre fui a favor, sou a favor do auxílio moradia. Porque o auxílio moradia retém o magistrado, retém o procurador, retém na sua função para continuar ganhando auxílio moradia. E ele não vai para a aposentadoria. Esse aumento vai para a aposentadoria. Sabe que vai haver uma debandada geral daqueles que podem se aposentar e estavam nas cortes em função do auxílio moradia. Eles vão sair, vai abrir vaga para todo mundo, tem que fazer novos concursos, tem que promover procuradores, tem que promover desembargadores e tudo mais. Olha o que vai gerar tudo isso. Vai desembocar nos procuradores de município, porque as carreiras jurídicas dos bombeiros do Rio Grande do Sul, na Polícia Civil, na Polícia Militar, essa parte do funcionalismo que segue as carreiras jurídicas são beneficiados. Infelizmente é isso. Então, nós temos que ir agora para o ponto final com o nosso grupo Gimo. Né? Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Luiz Tadeu Pive, vem muito mais, né? Tivemos uma bela parceria aí com a Rádio Caiçara, com o Zambiase, que já te garantiu a agenda até fevereiro. Garantiu atendimento para a população de Porto Alegre, na verdade. Né? Mas é a nossa carreta de saúde do SESC, que está ali no SESC da Protásio Alves. E no Outubro Rosa nós abrimos vagas para exames gratuitos de mamografia. Né? Abrimos outubro e novembro. Enchemos outubro, enchemos novembro, dezembro e janeiro. Acabamos prorrogando mais 4 meses. Mas de próstata não? Não, se precisar fazer a ecografia de próstata, sim, mas o PSA a gente não faz. Mas a ecografia a gente faz. Não, e o toque retal faz? Não. Não faz, tá. Só faz exames de imagem. Só vai dar fila, né? Exames de imagem. Mas eu quero aproveitar o ponto final, Paulo, para já convidar a população de Porto Alegre, dia 16 de dezembro, que é o último domingo antes do Natal. O penúltimo domingo, porque tem dia 23 ali, né? Mas lá no Anfiteatro Pôr do Sol, nós vamos fazer o Sistema Fecomércio, Sesc Senac, junto com a Marinha do Brasil e uma série de parceiros, nós vamos promover o Natal da Cidadania. Na verdade, era um evento que o Sesc, o Sistema Fecomércio, já fez há 2 anos na Redenção. Um ano nós trouxemos o Zeca Pagodinho, levamos todos os serviços do Sistema Fecomércio. No outro ano tivemos a Fafá de Belém com a OSPA. E nesse dia 16 a gente vai fazer no Anfiteatro Pôr do Sol, aproveitando a Orla Nova do Guaíba, né? Mas nós vamos ter o show do Diogo Nogueira, às 19 horas. Oh, maravilha. Às 10h30 da manhã nós vamos ter a Banda dos Fuzileiros Navais da Marinha. E às 11h30 da manhã o Rock de Galpão. Né? Então, uma programação bem diversificada na área cultural e com todos os serviços da área de saúde sendo prestados, inclusive consultas oftalmológicas, exames de imagem. Então, a gente vai ter a oportunidade de divulgar isso ainda, mas agende-se. Dia 16 de dezembro, passem no Anfiteatro Pôr do Sol, que vai ter uma programação muito interessante. Nós vamos ter mais tempo para falar também sobre o verão, né? Com certeza. Tem evento lá em Santa Maria também. O Festival de Circo encerrou em Santa Maria. O nosso verão começa dia 28 de dezembro em 10 praias. Vamos começar juntos? Vamos começar juntos. E tem o Festival de Música de Pelotas também, que é o festival de música clássica, o maior do Brasil, hoje é o de Pelotas. É o que é o Sesc, né? Tem gente que ainda pensa em terminar com o Sistema S, isso é uma barbaridade. Deputado Thiago Simão. Satisfação imensa estar aqui contigo, todos os colegas aqui da bancada. Dizer que nós temos uma perspectiva e um sentimento muito positivo nesse ano que está entrando. Tanto aqui na Assembleia, é possível perceber um sentimento de convergência muito grande por parte da nova legislatura. Eu tenho falado com muitos deputados, está aqui o Melo. A gente realmente quer dar continuidade a uma agenda que possa reformar estruturalmente o nosso Estado, criar sustentabilidade financeira e tirar o Rio Grande dessa crise.
e torcendo muito, não é, para que o Brasil realmente entre nos trilhos, né? Uma grande conquista do Brasil foi colocar o Moro na justiça. Isso realmente representa a consolidação de um grande projeto para extinguir a impunidade no nosso país. Essa agenda anticorrupção, anticrime organizado, sem dúvida muito importante. Esse novo modelo de coalizão, acabando com o troca-troca no Congresso Nacional, se realmente o Bolsonaro, né, com todas as... A gente acompanha as tensões e dificuldades que estão começando, mas se ele conseguir realmente instituir um novo processo de governança política no Brasil, isso seria muito importante. E para concluir, realmente a redução do Estado, as privatizações, uma agenda um pouco mais liberal, que torne o Estado brasileiro mais eficiente e que a gente possa ter, se Deus quiser, um ano que vem, um crescimento econômico, com geração de emprego e realmente possa oferecer Só tem que tomar cuidado. Olha a privatização da rede ferroviária federal, SA. Foi um caos, sem dúvida. Foi um caos, muito mal feito. Foi para a mão da LL um desastre. Olha a privatização da CRT com a Oi, foi um caos. Está aí a Oi quebrada. Assaltaram os cofres da Oi. Bom. Não, a ALL aqui no Rio Grande do Sul foi uma concessão extremamente mal feita. Não previa expansão e nem multas. No Paraná funcionou bem melhor. Mas diminuíram muito as estradas de ferro. Sem dúvida, foi muito mal feito. Paulo Sérgio, pergunte a opinião do Dr. Luiz Pereira Lima e do procurador Eduardo com referência ao presidente eleito que se manifestou contrário ao exame de ordem da OAB, Cristiano Fidelis de Osório. No seu ponto final. Muito bem. É o Cristiano, hoje estava o Cláudio Lamac aqui no programa. É o Cristiano. Com o Lênin Streck. Eu vi a manifestação dele, Cristiano. Eu não acho que ele tenha se manifestado exatamente contrário. Ele em algum momento, ele manifestou o desagrado dele pelo grande volume de reprovações. Que parece, eu não quero mentir aqui, mas parece que é coisa de 20% dos bacharéis em Direito é que logram aprovação no exame de ordem, 20, 21 quebradinho, é alguma coisa assim. Não tem dúvida nenhuma que nós temos aqui uma proliferação de faculdades sem fim. O Lamac dizia aqui ontem, eu assisti o programa, que tem 1.500 faculdades de Direito no Brasil. Não tem problema nenhum de que tenha isso, mas é preciso que tenha algum controle sobre a qualidade do que está se saindo e o que se oferece. Os conselhos regionais, me parece que têm autoridade e autonomia para dizer quem vai exercer aquela profissão. Nada impede que o bacharel em Direito preste concurso para promotor, não precisa ter inscrito na ordem, para juiz de direito, ele não precisa ter inscrito na ordem, ele pode ter proficiência jurídica em outras áreas, pode ser assessor do Ministério Público, pode ser tabelião, pode ser uma série de outras atividades em que é necessário conhecimento jurídico, prática jurídica e não necessariamente advocacia. Mas acho que a OAB faz bem em recrutar e padronizar minimamente os que vão exercer a advocacia. Doutor Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Semana Os caras te cobram com referência ao Collor, ao Bolsonaro aqui. Que bom. Semana passada eu estive aqui falando do programa Mais Médicos, que tinha eclodido, e disse ao Paulo Sérgio, não acreditou que 90% dos médicos... O presidente da Cremera disse que não é isso, é mais de 20%. Não. Estou dizendo que não é, porque eu trabalho com isso aí. Bom. E depois nós estamos falando de 10%, 20%, ou seja, a grande maioria dos médicos formados não ingressa na residência. Tanto é verdade que essas vagas que julgavam que não teriam sido preenchidas, foram preenchidas, ou estão quase preenchidas no programa Mais Médicos Interiorizando, porque o salário vai integral para os médicos que estão em início de carreira, não tem outra atividade a fazer. E esse programa Mais Médicos, ele estava sendo mostrado, está tirando as suas entranhas desta relação espúria entre Brasil e Cuba. É como se eu fosse agora contratar uma faxineira, mas tinha que ser da esquerda, né? Uma faxineira na minha casa, está esquerda, ia votar no Haddad, e fizesse o seguinte negócio com ela. Eu vou lhe pagar 100, mas eu vou ficar com 70, todos os dias só lhe dá 30. Essa seria a proposta que eu queria fazer para uma pessoa de esquerda. Vamos ver se alguém se habilita. Estou aguardando. Paulo Sérgio, em relação ao aumento do STF, os políticos não querem incompatibilidade com os magistrados. Os magistrados, por sua vez, não abrem mão do aumento. Não sei quem são os piores, os magistrados políticos. Luiz Henrique da Cruz Cabreira. E olha, infinidade de WhatsApps nesse sentido aqui, né?
Então, cabe ao povo, ao contribuinte, analisar que cada vez menos estão pagando essa conta. Ninguém suporta mais. Pois olha, Paulo Sérgio... Olha o legado que fica aí para o Bolsonaro, para o Eduardo Leite aqui. Tem tantos temas para o ponto final. Primeiro, eu quero concordar com o nosso procurador. Está corretíssimo. Tu está nesses políticos aí que puxam o saco a exame de ordem. Eu fui conselheiro da ordem Público. E sou um defensor inarredável disso. Agora, eu quero dizer o seguinte... acho que primeiro o Temer, por não ter sido eleito, não tinha legitimidade para nada, e muito menos para fazer o que ele fez no final da carreira. Mas ali tem um conluio muito explícito entre o presidente do Senado, que pode ir para a cadeia daqui uns dias, o Temer, que tem problemas sérios, e fez uma coisa que, cá para nós, né, não é na hora certa. Acho que solidariedade tem que sair da palavra e tem que ir para a atitude. Eu volto a dizer, magistrado tem que ganhar bem nesse país, Polícia Federal tem que ganhar bem, carreiras de Estado, tudo isso eu concordo. Mas esse país está com 14 milhões de desempregados. Aqui na Grande Porto Alegre foram 32 mil consultas que foram canceladas porque não tem dinheiro a repassar para a saúde. As pessoas que estão adoecidas em casa batem lá no posto de saúde e não tem remédio. Esse é o Brasil que nós estamos falando. No Rio Grande do Sul ainda é necessário passar por lei esse efeito cascata, mas em outros não, Paulo Sérgio. Mas concederam uma liminar, tu disse, né? Que autoriza o reajuste independente da lei. Pois é. Foi mais um absurdo, Isso né? significa 4 bilhões. Muito maior que o auxílio moradia, que era 400 bilhões. 4 bilhões. E aí, Paulo Sérgio, Foi um engodo. eu até concordo. Imagina o seguinte, um magistrado que vai lá para a Uruguaiana, prestou concurso aqui. O problema é o seguinte, a la lei e a la trampa, né? Porque nós sabemos que muitos juízes no Brasil que têm moradia, no Rio de Janeiro, o Breta, por exemplo, tem apartamento, a esposa também, os dois recebiam auxílio moradia. Bom, mas tinha um que usava para comer gente. Tu entendeu? Então, essa distorção... Ou não tinha? Não tinha um que usava. Mas o Breta também não tem esposa dele, não está lá. Essa distorção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Também usava. É que nós precisamos repensar o Supremo. Eu não concordo com essas escolhas que estão feitas aí, políticas, tem que mudar. Não dá mais para chegar ao Supremo. Obrigado, deputado Sebastião Melo. O Brasil tem que mudar. Aniversaria hoje o Ayrton Ortiz, a Ioli Druck, o Marcos Ronquete, a Kika Tigre, um abraço, ela que está viajando nesse momento para a Europa, junto com o Paulinho Tigre, o Tigrão também, a dona Carmen, está indo com o sogro, a Kika, ela é a sogra, né, para a Europa, né? O Neucir Tessaro, também de aniversário hoje, o Jorge Luiz Dallagnol, o Décio Erpen, a Marli Ralph Malman, a Caroline Kennedy, olha aí, viu? Tu que é da elite americana. Ademar Chardon, Michel Trem, da nossa Casas Bahia, aliás, vendeu a Casas Bahia, Trem Nascimento. Um abraço a todos. Lembrando que no próximo dia 3, lá no nosso Ministério Público, no auditório... Wandercil Paulo de Moraes. Que é o nome do auditório do Ministério Público. A partir das 14 horas, 13h30 abre. As inscrições são gratuitas. O fórum que fomenta o desenvolvimento sustentável no sul do Brasil, com três temas: o setor público, privado e financeiro. Isto aí é uma condição assinada com a ONU, através do Pacto Global, do PNUD, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para conceder financiamento para quem tenha projetos sustentáveis para suas empresas. Que é um grande negócio. O BRD ter assinado, o Itaú ter assinado, o Banrisul ter assinado, o Banco do Brasil ter assinado. Então, este momento que viveremos. O primeiro tema, que é relacionado ao setor público, nós teremos o Haroldo Machado Filho, que é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a Maria Helena Sartori, que é secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, a Ana Pellini, o Fabiano Lalazen, procurador-geral. No setor privado, o Carlos Pereira, que é da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, o Gilberto Petri, presidente da Fieres, o Bom, presidente da FEComércio, o Gedeão, presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira. E no financeiro, vamos ter o Noronha, Luiz Correia Noronha, diretor de Planejamento Financeiro do BRD, o Irani Santana, do Banrisul, e o Edson Binchen, do Banco do Brasil. Inscrições gratuitas, com direito a certificado e tudo mais.
no www.forumdesenvolvimentoRS.com.br. Anotou aí, Vera? Vera já anotou. www.forum, está aí no seu vídeo. .forumdesenvolvimentoRS.com.br. Mas, Paulo, vai ter que concordar comigo. Eu tinha dito que o nosso amigo é da extrema-direita moderada, né? Extremo-direito. Extremo-direito. Não, ele está se amansando. Tá, né? Depois que o Bolsonaro venceu a eleição. Luiz Tadeu Piva, nosso diretor regional do SESC, obrigado. Deputado Thiago Simão, obrigado. Ao nosso procurador de Justiça, Eduardo Lima Veiga, o nosso médico Luiz Pereira Lima, que todo mundo aprendeu carinhosamente a chamar de Luizinho, né? E ele não fica bravo, pelo contrário, é carinhoso. Apesar de todo esse jeito dele, estilo... Não esqueça que eu sou de Pelotas. Estilo John Wayne, assim, ele faz o estilo John Wayne, né? Estilo Bang Bang. E o Sebastião Melo. Obrigado, Sebastião Melo. Grande abraço, até amanhã. Amanhã é o Dia das Mulheres no hoje? Pampa Debates. Tá vendo que tudo só funciona com jeton? Tem nada? O Dudu vai cobrar. Chega para Vai cobrar. Ô, Zezé. Tá vendo Ruivo, só? Zezé Ruivo, as bolachinhas aqui, pãozinho de mel pro pessoal. O pessoal adora. Muito obrigado. Retornaremos amanhã, hein? Folhada. A folhada, tu gosta? Melhor, disparado. Tá certo. E tu não prefere um chouriço da Castro? Serve também. Serve? Serve. Ô, Flávio Castro. Primeiro que vai pro fogo. Vem aí Tem que ir pro o fogo Jornal primeiro. da Pampa aqui de Porto Alegre com a Vera Armando das nossas TVs locais com os nossos apresentadores. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.